Já louvo a Deus pela vida da bispa desse ministério, pela vida do corpo de obreiro. Louvo a Deus pela vida da minha sogra que está aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Abrimos nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 41, versículo 37. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Gênesis capítulo 41, versículo 37. A epígrafe na minha Bíblia diz: José como governador do Egito. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó a seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e à tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Só até aí, pode assentar-se, pode fechar a sua Bíblia, pode dar glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. E como nós ouvimos aí, José, ele não iria conseguir fazer nada se ele estivesse sozinho. José só conseguiu fazer alguma coisa porque Deus foi quem deu estratégia a José. Porque se nós fossemos ler no início do capítulo 41, a Bíblia vai dizer que José interpretou os sonhos do rei. Ele interpretou os sonhos de Faraó. Então, como José não estava sozinho, porque ele sabia que sozinho não conseguia dar um passo sequer, é que José, ele, ao interpretar os sonhos de Faraó, ele acaba agora sendo governador. Mas Faraó, ele disse a José que só havia estabelecido ele como rei, porque Faraó sabia que não era por ele só, mas era por Deus. Deus havia dado graça a José, e José conseguiu assim interpretar os sonhos do rei e ocupar o lugar de destaque, porque Deus sabia o que estava para acontecer onde os irmãos de José moravam. E tem um louvor que eu vou ministrar antes de dar continuidade à palavra, que fala justamente isso, que nós não conseguimos sozinhos nada, se a graça do Senhor não vier sobre as nossas vidas, e assim nos fortalecer, amém? Glória a Deus! Feche seus olhos, faça desse louvor a sua oração. Medite na letra do louvor. Eu não sei andar sozinho com minhas forças, eu não consigo. Eu preciso ser guiado por ti, preciso ser ajudado por ti, preciso ser alimentado por ti, senão eu não vou conseguir. Sou como uma criança de colo que precisa da mãe para o alimentar. Eu sou como uma criança de colo que precisa ainda da mãe para andar. Eu sou como uma criança de colo que precisa da mãe para lhe proteger. Eu sou como uma criança de colo que precisa ainda
sou vulnerável às coisas do mundo, e Pai, no teu colo seguro estou. Me ajuda a prosseguir. Com minhas forças eu não vou conseguir, mas com tua força eu chego aí. Com minhas forças não consigo andar, mas nos teus braços eu vou caminhar. Andando sozinho não chego a lugar nenhum, mas se o Senhor está comigo, eu sigo. Se tu me abraçar do outro lado eu vou chegar. Domingo da vitória nós vamos ficar. Nós vamos ficar no céu. Nós vamos ficar no céu. Nós vamos ficar. Domingo da vitória nós vamos ficar no céu. Nós vamos ficar no céu. Nós vamos ficar no céu. Nós vamos ficar. Domingo da vitória nós vamos ficar. Seguimos de todo o teu vulnerável às coisas do mundo. Para o teu colo seguro eu estou. Me ajuda a prosseguir. Com minhas forças eu não vou conseguir, mas com tua força eu chego aí. Com minhas forças não consigo lutar, mas nos teus braços eu vou caminhar. Andando sozinho não chego a lugar nenhum, mas se o Senhor está comigo eu vou. Se me abraçar do outro lado eu vou chegar. No hino da vitória nós vamos cantar no céu. Nós vamos ficar no céu. Nós vamos ficar no céu. Nós vamos cantar o hino da vitória, nós vamos cantar no céu. Nós vamos ficar no céu. Nós vamos ficar no céu. Nós vamos cantar o hino da vitória, nós vamos cantar. Se nós voltarmos alguns capítulos da Bíblia, nós vamos ver que no capítulo 39, antes de José interpretar os sonhos de Faraó, a Bíblia vai nos dizer que um certo dia, estando José na casa de Potifar, que era o senhor dele, a mulher de Potifar, ela começa agora a cobiçar a José. E algo interessante que nós podemos aprender com a história de José, é que José a todo tempo ele governou o Egito, mas José não deixou o Egito governar ele. Ele estava lá, mas ele não se deixou corromper pelas coisas do Egito. E trazendo para a nossa realidade, quantos e quantas se dizem evangélicos, homens e mulheres de Deus, saem do Egito, mas o Egito não sai dele e não sai dela. Quantos prostitutos estão em cima dos altares, se dizem homens e mulheres de Deus, tem uma oratória maravilhosa, conhece a palavra de frente para trás, de trás para frente, mas a prostituição está incrustada no ser humano. Eu estava no final de semana passada em uma vigília, onde quando a vigília acabou, 5 horas da manhã, todo mundo querendo ir para casa, e o pastor agora começa a falar de viados de sapatão. Eu falei, meu filho, eu digo, ele está falando de sapatão, e em volta dele estava cheio de prostituta e ele não falou nada. O altar estava cheio de prostituta e prostituta, e ele disse que era uma mulher de Deus, sapateou, plantou bananeira, cortou laço aqui, cortou laço ali, mas é prostituta e é prostituta. E em nossos dias, vários homens e mulheres que dizem mulheres de Deus, não se escandalizem com o que eu vou dizer. Vocês sabem que quando é pra dizer, eu falo mesmo, estou nem aí. E falo porque eu sei. Eu não vou pregar nada sem eu saber ou se eu não souber. Profetizar é diferente de pregar aquilo que eu sei. E hoje em dia as igrejas estão assim, cheias de prostitutos, pessoas que saíram do Egito, mas o Egito não saiu dele, não saiu dela. Mas com José foi diferente. José ele estava no Egito, mas ele não se deixou contaminar pelo Egito. Prova disso é o que está no capítulo 39 do livro de Gênesis. Quando agora a mulher de Potifar ela vem ter com José, ela quer porque quer José. José falou, olha, o seu esposo, ele disse que tudo que tem aqui era meu, com exceção de você. E ela, com Satanás, o Niquito montado nas costas, criou uma situação para poder pegar José na falha. Só que ela não sabia que José era verdadeiramente um homem de Deus. E agora, um belo dia, ela vai para casa, não tinha ninguém lá.
E ela agora fala assim, é hoje que eu pego. Hoje ela fez como Ludmila, é hoje. Hoje ele não me escapa, hoje não vai ter jeito, hoje eu vou pegar ele mesmo e acabou. E aí, quando ela tentou pegar José, ela só pegou as vestes de José. José saiu correndo sem roupa, e agora ela começou a gritar que José tinha assediado a ela. Ela tinha as roupas de José lá, mas José não tinha feito nada. Quem sabe José falou, você pode até dizer, mas eu não vou me deitar com você. Eu posso até ser preso, mas eu não vou me deitar com você. Porque se eu me deitar com você, eu vou trair o meu Senhor. E foi o que aconteceu. E no final do capítulo 39, a Bíblia vai dizer que José, ou melhor, quando Potifar tinha todas as provas contra José, as vestes de José estavam lá, as pessoas, os empregados viram José sair correndo de lá, e a mulher de Potifar falou que ele tinha estado com ela. Tudo conspirando contra José. José disse, pois bem, eu vou preso, mas eu não vou ter nada com você. Aleluia. E aí José ele vai preso, junto com onde ficavam os presos, que tinham sido contra a Potifar. E é nessa, José não entendia nada daquela prisão. Mas foi quando ele estava na prisão, que ele pôde orar, ele pôde buscar mais a Deus, e agora Deus ele dá a José o dom de interpretação de sonhos. Se José não estivesse preso, pode ser que ele não tivesse recebido de Deus este dom, que era o dom de interpretação de sonhos, que mais tarde o iria ajudar a se tornar governador, para que posteriormente ele pudesse ajudar a sua família. Porque houve uma grande seca lá, onde os irmãos de José estavam, e agora os irmãos de José sabiam que lá no Egito, eles haviam guardado, porque um dos sonhos do rei foi, ou melhor, José interpreta um dos sonhos do rei, que era justamente que haveriam 7 anos de escassez e 7 anos de bonança. Mas nos 7 anos de bonança, eles tinham que guardar mantimentos para sobreviverem aos 7 anos de escassez. E durante esses 7 anos, os irmãos de José, sabendo que no Egito havia alimento com bastança, eles vão até lá. Mas quando chega, eles não sabiam que quem estava ali era o irmão, que eles haviam dito ao pai que ele foi morto por um animal. E na verdade eles haviam vendido o irmão por alguns estrangeiros que passavam. Tudo que acontece em nossa vida nós podemos aprender com José, que é propósito de Deus. A priori nós não entendemos, mas Deus ele sabe de tudo. Deus ele é soberano e sabe de todas as coisas. Se não tivesse acontecido aquilo com José, os irmãos não iriam ter mantimento. E aí José fala, depois que os irmãos vão ter com ele, e aí os irmãos reconhecem que é José, e tal, todos já conhecem essa história de José. Os irmãos agora, eles vão morar com José. Vão os irmãos, os filhos, as suas esposas, todos vão morar com José. Ou seja, eles terem vendido José para os egípcios e estrangeiros que passavam, foi só o cuidado de Deus para com eles também. A priori eles não entenderam, como assim, nós não entendemos o trabalhar de Deus logo de início. Mas depois, nós vamos percebendo de que Deus ele sabe de todas as coisas. Aleluia! E aí José ele foi sábio a ponto de interpretar os sonhos, de se tornar governador. E Deus, ele agora dá a vitória a José, dá a vitória aos seus irmãos, dá a vitória ao seu pai, e assim também em nossas vidas. Por vezes passamos por dificuldades, passamos por privações, queremos compreender e questionar o porquê que Deus ele está nos permitindo fazer isso. Bom seria que nós questionássemos a Deus para quê? Mas muitas vezes, como nós somos cabeça de concreto, cabeça dura, nós perguntamos a Deus por quê? Por que, Senhor, logo eu que sou na tua casa todo dia, que não falta o culto, que
que estou aqui, estou ali, estou acolá. Por que é que tudo isso está acontecendo comigo? E não entendemos que com Deus não deve ser para quê, o porquê e para quê. E temos que começar a entender que nós não precisamos ensinar a Deus a trabalhar. Deus não precisa de ninguém, que ninguém o ensine a trabalhar, porque Ele é Deus, Ele sabe o melhor para nós. O que nós temos é que pedir a Deus a graça de saber descansar e esperar que o querer e a vontade dele seja soberana à nossa vontade. Que se a nossa vontade não for igual à dele, que no mínimo ela seja soberana à vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. E eu não consegui entender porquê, mas falando de José, eu agora acabei me lembrando de Isaac. Acredito que todos aqui já conhecem a história de Isaac, que orou 14 anos por Rebeca, foi enganado pelo seu sogro, porque ele orou por Rebeca, mas o seu sogro disse: você vai ficar com Lia, que é irmã dela. Ele não gostava de Lia? José gostava de Rebeca, ou melhor, José de Jesus. Isaac gostava de Rebeca, não era de Lia. Mas o amor de José, Jesus, o amor de Isaac por Rebeca era tão grande que ele disse: pois bem, eu vou orar, eu vou trabalhar, vou orar, vou trabalhar mais 7 anos para que eu agora ganhe, entre aspas, aquela que eu amo. E muitas das vezes a Bíblia não fala acerca de namoro. O que a Bíblia nos apresenta é casamento. Atualmente, em nosso dias aqui existe namoro, que é um processo para casamento. Mas muitos dizem que crente não namora. Crente namora assim, tem que se conhecer, tem que esperar, para depois casar. E todo mundo aqui está careca de saber. Ao contrário de Isaac, eu tive que esperar 9 anos. Mas toda espera tem uma recompensa. Toda espera tem uma recompensa. Não, eu só olhei para Dani só porque nós combinamos uma coisinha aqui, é só para ela ficar assim. Então toda espera ela tem uma recompensa. E é uma recompensa boa. Todo mundo já aqui sabe, no ministério, lá no congrego, todo mundo sabe que depois de 9 anos, minha filha se prepara para eu ficar nervoso, viu? Depois eu vou ficar nervoso. Olha aí. Então, toda esfera, ela tem uma recompensa. Eu vou até fechar a Bíblia. Toda esfera é bom esperar. Eu vou esperar que Deus ele não nos dá nada que nós não mereçamos. Ele vai nos dar sempre aquilo que nós mereçamos. E no dia 17 de janeiro de 2017, completaram-se 30 dias que pela primeira vez eu olhei nos olhos da minha princesa, tá aí? E aí, eu não poderia deixar esse dia, ou melhor, esse mês passado. Não deixei, no dia eu lembrei, mas o dia 17 não deu para vir aqui. Eu tive algumas cúmplices aqui do Ruth, eu tive algumas cúmplices aqui do ministério, viu? Para saber qual era o tamanho do anel, para saber se ela gostava de flor ou não, e para saber qual era o bombom predileto dela. E consegui descobrir se ela desconfia. Eu acho que ela não desconfiou de nada. Eu sei que ela me de vergonha. Vem cá, amor, vem cá.
aí, na semana passada, Débora ligou, perguntou ao filho, meu filho, o anel vai chegar. O anel vai chegar e ela não sabia, Débora não sabia mesmo. Minhas cúmplices depois pode pegar, não bata não, mas foi Ana, a bispa Daniela, a sua amiga. E aí, eu já tinha pensado e planejado já, de hoje, vir aqui no centro de oração para fazer isso. Oi? Você perguntou do anel, eu falei, o anel vai chegar. E você falou que você não sabia. E aí hoje, nós já estamos namorando já, todo mundo já sabe disso. Mas hoje, como já fez no mês dia 17, vamos mais que nunca oficializar o namoro. Minha sogra também não sabia, aí ela veio hoje ao culto, mas é bom que a sogra esteja. E hoje nós vamos, diante da igreja, diante de Deus, oficializar o nosso namoro, amém? Na terça-feira o pastor do meu ministério orou, e nada mais justo do que a pastora dela também orar. A aliança, o anel, os compromissos, não existe uma bênção específica, mas não é melhor do que apresentar e consagrar a Deus, amém? Glória a Deus! Depois aí a vista. Olha aí. Aqui está, meu Pai, essas duas alianças, selando, meu Pai, um compromisso. É um compromisso, é um dos primeiros passos para um noivado. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero assim consagrar esta aliança, essas alianças. Meu Deus, que essas alianças venham ser o início das alianças do casamento, meu Pai. Deus continua abençoando eles, dando sabedoria, dando conhecimento um para o outro, para que esse casamento venha a ser realizado. E quando Deus une, ninguém separa. E eu, Pai, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu consagro essas alianças de compromisso, em nome de Jesus. A igreja glorifica a palavra. Eles não vão ainda colocar um no outro, porque não é ainda o casamento. Não é verdade? Então ele vai colocar no dedo dele. Isso, e ela vai colocar, já segurou lá. Vamos orar por eles agora? Estenda as mãos para cá. Aí você pergunta, como é isso? É porque Deus está voltando. E Deus tem pressa, você está perdendo tempo, Deus tem pressa. O casamento, Deus tem pressa porque Ele está voltando. Né, irmãos? Bota duas mãos juntas. Isso assim. Ela nem esperava essa surpresa. Mas é assim que Deus faz. Deus é um Deus de surpresa. E Ele virá para cada um de nós com surpresa também. Então que a igreja noiva do Cordeiro se prepare para que eu encontre com o seu noivo. Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus, aqui está essas duas alianças de compromisso. Deus abençoe este casal. Para que eles vão se preparar para o casamento. Vai dando conhecimento, vai dando entendimento. Vai unindo eles, meu Pai, cada dia, meu Pai. Porque a tua palavra diz, quando a pessoa ama, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Então se eles se amam, eles vão suportar e esperar o casamento. Continua fortalecendo eles, dando graça, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Não é casamento. Quanto menos se beijarem, melhor ainda. Porque beijo é estreito, né? Então, é melhor
melhor conversar do que esse beijo na foto. Gente aí.